Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho da Torre Yasaka. Uma pessoa nos perguntou sobre a planta que o reverendo Takahashi ganhou e hoje nós vamos explicar sobre essa planta e o templo que a qual essa planta é referente. Bom, o nome do templo é Yasaka, localizado em Kyoto. É um templo budista, muito famoso no Japão. Essa planta, ela foi dada ao reverendo Takahashi por uma tia. Eu vou colocar na descrição deste vídeo um vídeo do próprio reverendo contando um pouquinho dessa história. Então a gente vai fazer um breve resumo. Certa vez ele visitou a tia por parte de mãe e essa tia deu a ele uma planta que tinha sido do pai dela, avô dele, que era um construtor, um carpinteiro, um marceneiro especializado em construções de templos. E ele tinha participado de um restauro no templo Yasaka. Por causa disso, ele ganhou essa planta. E após o término da obra, ele ficou com a planta, guardou. E ela guardou essa planta por muitos anos, até esse dia. Ela falou para o reverendo: você é o religioso, então isso aqui pode interessar para você. E deu para ele. Essa ocasião foi antes do reverendo pensar na construção da Torre de Minoko. Ainda nem estava nos planos materiais, mas com certeza a gente sabe que estava no plano espiritual, né? E ele guardou. Muitos anos depois, iniciou o projeto da Torre de Minoko, a construção, ele relembrou dessa planta. E ele, então, a pegou e a emoldurou e pendurou na sede do Templo Luz do Oriente, como muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver. Uma planta muito bonita, ela é bem antiga, então algumas bordas foram danificadas, né? Mas ela tá assim, o desenho tá perfeito, dá para ver bem, né? O projeto, as dimensões, é algo realmente chega a ser artístico. E aí ele pendurou lá. Mas essa torre Yasaka, ela não é o modelo que serviu de inspiração para a Torre de Minoko. A Torre de Minoko foi inspirada no templo Horyo, em Nara. É um templo diferente, inclusive as dimensões são bem diferentes. Enquanto que a Torre Yasaka tem 46 metros de altura, o templo Horyo tem 32 metros e a Torre de Minoko também acompanhou essa medida de 32 metros. Também as dimensões são um pouquinho diferentes, como a largura. A diferença entre o primeiro andar e o último andar, na largura, a proporção das duas torres é diferente. Da Yasaka, essa proporção é menor, essa diferença é menor. Então, essa é a história dessa planta, né, que está até hoje com o Templo Luz do Oriente. O reverendo ganhou como uma relíquia familiar, mas ele presenteou o templo, então é uma relíquia para o templo. E está lá na unidade Pacaembu. Quem quiser vê-la, esteja à vontade, está convidado. Então vamos falar um pouquinho sobre o próprio pagode, esse pagode tão bonito da Torre Yasaka. O pagode de 5 andares e 46 metros de altura é a última estrutura remanescente de um complexo de templos construídos no século VI, conhecido como Rokkanji. Evidências arqueológicas datam a fundação do pagode Yasaka no século VII. Há uma lenda que diz ter sido originalmente construído pelo príncipe Shotoku em 589 d.C. e que o pagode foi inspirado por um sonho com Nyoirin Kannon para armazenar as relíquias de Buda. Historicamente,
A data de fundação é disputada entre o reinado do príncipe Shotoku e o 6º ano do imperador Tenmu, 678 d.C. Tanto o pagode quanto o templo original foram destruídos e reconstruídos várias vezes até o ano de 1440, a data da construção da torre atual. O controle religioso do pagode foi disputado entre os vizinhos, o santuário shintoísta Gion e o templo budista Kiyomizu-dera, a ponto de o pagode Asaka ter sido queimado em maio de 1179, mas foi reconstruído em 1191. Em 1240, o principal sacerdote do templo Zen, Kennin-ji, afiliou o pagode ao budismo Zen, e ele continua sendo a designação oficial do pagode Asaka até os dias atuais. Nos dias atuais, o pagode Asaka é uma atração turística, disputada pela popularização de fotos em redes sociais. Vários artistas, inclusive ocidentais, retrataram a torre em pinturas e estilogravuras. Então, esse é um pouquinho da história da planta que nós temos no Templo Luz do Oriente, a ligação com o Reverendo Nakahashi e a história do templo que está representado nessa planta. A Torre Asaka, uma construção muito bonita em Kyoto. Se vocês tiverem oportunidade de fazer uma busca no Google para ver mais imagens, vale a pena. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima.